Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, né? Namastê. Vamos hoje dar continuidade, né, às nossas, a nossa jornada, né, a nossa caminhada para algo que nos engrandeça, que nos faça crescer, né? E hoje eu vou falar sobre o melhor que está em nós, está em oculto, né? O oculto, tudo que está oculto na natureza é bem maior, né, que tudo. O desconhecido, então, é maior ainda. Portanto, não dá valor ao que é oculto e não dá valor à maioria do conhecimento, né? Aliás, desculpa, não dá valor ao oculto é não dar valor à maioria de todo o conhecimento. Porque se todo conhecimento está oculto, isso está claro que nós sabemos apenas uma parte do que está oculto. E que compete a cada um de nós ir em busca do restante para nos engrandecer, para descobrir em nós, né, tudo que é de bom, porque conhecimento é tudo que é de bom, né? A ciência tem seus limites, a religião tem seus dogmas, as filosofias não conseguem se expressar. Então, nós temos mistérios maiores e mistérios menores. E nós não temos a noção da realidade da vida, de onde nós viemos, né? Só um minutinho aqui, deixa eu arrumar aqui, que está meio ruim aqui. Isso. Então, nós não temos noção da realidade da vida, de onde viemos, e não sabemos qual vai ser o nosso fim, né? Então, nós estamos seguindo, né, uma ideologia, estamos seguindo um pastor ou um padre, né, ou um movimento filosófico, uma filosofia que alguém lá teve uma teoria a respeito, e nós estamos seguindo, né? E nós vamos empurrando a vida com a barriga, sem buscar, sem se interessar realmente para saber, né, a realidade do que realmente está oculto em nós, que nós precisamos descobrir, né? A verdadeira consciência da realidade planetária são poucas pessoas que sabem, são poucas pessoas que buscam para entender essa realidade, né? A Terra tem os seus 4 reinos evolutivos, né? Um com os outros. Então, todos os reinos que existem no universo, eles se evoluem uns com os outros, né? Numa participação muito grande, e nós estamos inseridos nesse contexto, evoluindo também, né? Nós não temos a sabedoria, não temos a consciência, e tudo, para nós, aquilo que nós não sabemos é sobrenatural, né? Se de repente um movimento acontece logo ali, né? Nós não sabemos nada de física nem de química para saber a reação dos elementos, nós não sabemos o que está processando, para nós é um sobrenatural, né? As pessoas às vezes vê lá as nuvens estão formando, de repente elas olham lá, um visionário, ele olha lá, formou uma imagem do Jesus, uma imagem de Deus, né? Uma imagem de algo sobrenatural, dependendo da cabeça de cada um. Então, existências paralelas e simultâneas, né? Ela quer nos dizer o quê? Que o tempo é uma ilusão. O presente, passado e futuro, ou seja, o presente, ele não existe. Porque isso que eu estou falando para vocês agora, eu já acabei de falar, já é passado, não existe mais, né? Ele deixou de ser presente. Então, achar que existe o presente é a mesma coisa de achar que o dia, por exemplo, né? A hora parou e você fica vivenciando o dia. Isso não acontece, porque a evolução, ela é constante, ela continua, né? Então, o que você já fez de manhã já é passado. Não existe mais no presente. O presente é agora. Eu estou aqui falando isso, mas o que eu acabei de falar também já se tornou um passado, né? E na evolução, como tudo se movimenta, o universo está expandindo. Então, é difícil você falar, né, do presente, passado e futuro.
Porque as pessoas, né, principalmente nas adivinhações, eles falam, vamos ver como é que foi o passado, vamos ver como é que foi o presente, vamos ver como é que foi o futuro, né? As pessoas falam, estou com depressão, estou pensando muito no que aconteceu aí tempo atrás, aí, que foi no meu passado. Estou preocupada aí com o meu futuro, o que vai ser no futuro, né? E nós vivemos uma consciência que está transformando o passado em futuro, né? Por quê? As pessoas estão vivendo lá atrás. As pessoas estão vivendo o passado, ao invés. Isso é visível nos casos de depressão. A depressão nada mais é, eu já fiz uma live sobre isso, um vídeo, é focar no passado. A pessoa começa a ter aquela angústia de que não fez isso, que não fez aquilo, o tempo está passando, a vida está acabando e ela não fez tudo o que ela quis, né? Ela prometeu que ia emagrecer e não conseguiu fazer, então dá aquela angústia, né? Dá aquela depressão, né? É a doença atual que nós estamos tendo. Porque o tempo está mais curto, né? Porque o pensamento está mais rápido. Se o pensamento e a evolução está mais rápido, o tempo fica mais curto. É normal a gente falar, poxa vida, hoje, amanhã já é o último dia do mês de abril, já começa maio, nós já estamos na metade do ano de 2024, daqui 30 dias, e o ano já acabou e começa tudo de novo. Então as pessoas falam, nossa, mas antigamente o tempo demorava, o dia demorava mais, as horas demoravam a passar, por quê? Porque as consciências não estão evoluindo, não estavam evoluindo, elas estavam estacionadas no passado. Agora não, está tudo mais rápido, está todo mundo pensando, buscando, é aí, é trabalhando, né? Você buscando a inteligência artificial, é você criando, é você processando as coisas. Então tudo fica mais rápido, passa tudo depressa. Parece que as 24 horas é como se colocasse um imã e fosse rápido. Quando eu estava trabalhando, né, eu tinha uma colega, ela falava assim, nossa, tem que pôr um imã lá, porque esse ponteiro, esse relógio, ele não anda. Não é que não anda, é porque não estávamos pensando, estávamos simplesmente trabalhando ali, concentrado naquilo que estávamos fazendo, deixando de vivenciar o que é nosso, deixando de vivenciar o nosso tempo, as nossas realizações para que o tempo passe rápido. O tempo, né, é a movimentação da nossa consciência, nos possibilitando voltar no amanhã e repetir tudo de novo. E até há 1 milhão de anos atrás, né, e viver exatamente como vivemos lá. Então, se não existe o presente, passado e futuro, a teosofia ela explica muito bem isso. Nós podemos ir lá no passado, nós podemos ir lá no futuro, e nós podemos estar aqui no presente. Mas como isso, né? Porque, né, de acordo com os hindus, nós temos um pontinho minúsculo, né, na ponta do coração, que seria uma energia, um solzinho, imagina um solzinho. É essa luz, essa energia que nós temos em nós, né, que nos possibilita a acessar presente, passado e futuro. Né? Chama-se ponto bindu. É o átomo primordial que nós temos, é aquele átomo que saiu do Criador, quando tudo começou, e que nós temos dentro de nós, né? E que nós podemos acessar esse ponto a hora que nós quisermos, desde que nós façamos meditação, desde que nós consigamos expandir nossa consciência, né? E se nós colocarmos a consciência nesse átomo primordial, a gente pode fazer regressão ao passado, né? Como se estivesse vivo. Você vai lá no seu passado como se você estivesse vivo. Não é máquina do tempo, não. É a consciência. É isso que precisamos dar conta, da consciência que pode nos levar a qualquer ponto das galáxias. É o que acontece com os seres estelares, acontece com as pessoas que se contatam com eles, essas pessoas que estão se contatando com os seres estelares, né? Elas estão acessando esse ponto aí, indo para outras galáxias. É isso que está acontecendo.
E tem muita gente fazendo isso, muita gente que já descobriu as suas consciências e estão fazendo isso, né? Então, nós precisamos também fazer isso, partir para isso, né? A vida está aqui, porque a nossa consciência está aqui no planeta Terra, né? Se a nossa vida estivesse em outro planeta, nós estaríamos em outro planeta. Mas, de repente, no nosso passado, né, nós poderíamos estar em outro planeta, então nós podemos acessar esse outro planeta que a gente estava. No futuro, onde nós vamos estar, nós vamos poder acessar esse futuro aí que nos reserva, né? Desde que nós nos aperfeiçoemos para isso. Se colocarmos nossas consciências em outros planetas ou estrelas, nós vamos encontrar vida em todas elas. Porque em todas elas nós já passamos. É por isso que nós nos identificamos com seres estelares de outras galáxias, porque nós já estivemos lá, porque nós podemos estar lá desde que nós acessemos as nossas consciências. Esses seres estelares, eles vivem simplesmente das suas consciências. Nós não. Nós vivemos em vida porque estamos no planeta Terra, um planeta que não dá a possibilidade para você expandir a sua consciência. Então, a gente precisa buscar meios para poder acessar tudo isso. Tudo sempre existe e tudo sempre existirá. No universo, nada se perde. O problema é que a nossa mente é finita. Por isso, nós precisamos expandir nossas consciências para entender a imensidão cósmica através do mental, chamado abstrato. Podemos adentrar num estado consciencial e ter essas vivências evolutivas. Eu tive um professor, muito tempo, ele falava sobre mistérios mistérios e revelações. Professor Adhemar Ramos. O professor Adhemar Ramos, ele desencarnou, ele ficou livre dessa prisão aqui, que é esse corpo, né? E ele era um mestre da teosofia, ele era um engenheiro, né, aqui de Jundiaí, é um cara, ou Piracicaba, uma coisa assim, um cara maravilhoso, excelente. Ainda existem vídeos dele por aqui, dá para acessar e dá para assistir. E ele tinha feito viagens incríveis aí dentro dessas consciências aí, né? E ele falava que a nossa idade, né, como humanoide, né, é de 1 bilhão. Anote aí, quem quiser anotar, qual é a idade de nós humanoide. 1.664.501.108 anos. Ele era adepto da unidade teosófica, né, gnose aqui do Brasil, e ele tinha fez essas viagens e ele computou tudo isso. E a idade do planeta, se nós fizermos uma regressão, por tanto tempo assim, então daí a pessoa vem e fala assim, poxa, mas é possível fazer uma regressão há tanto tempo assim? Sim, ele sempre falava sim, porque eu fiz, né? Ele fez isso aí. Então, o planeta também, ele definiu, né, como uma idade do planeta. Só que eu não anotei aqui, passou despercebido. Quem sabe está mais lá na frente, né? Então, a nossa idade é essa. Se nós fizermos uma regressão com uma pessoa que entenda mesmo de regressão para nos auxiliar, nós vamos acessar esse ponto bindu aí que nós temos, né, que é o átomo primordial, nós vamos conseguir ir lá atrás, descobrir o que nós somos, o que nós fizemos, qual a nossa missão, por que nós estamos aqui, quem são nossas famílias de almas, quem são nossas famílias estelares. Né? Ou seja, depende de nós. Tudo está oculto dentro de nós.
É preciso dar uma chacoalhada nisso, ir atrás desse oculto e tentar descobrir esse oculto que nós temos em nós. Não é buscando fora, é buscar dentro de nós, né? Então, nós precisamos despertar a nossa consciência divina. Por quê? Nós vamos estar em contato com o divino, você precisa acreditar. Se você for ficar esperando, né, que a física lá vai provar que existe esse tal do ponto bindu, esse solzinho, esse minúsculo átomo que você pode acessar e você ter todas as suas lembranças guardadas nos registros akáshicos, né? A ciência ela não prova isso. Por isso que estão muitas coisas ocultas ainda, porque a ciência ela prova, mas é um trabalho lento até fazer toda essa experiência, provar que aquilo é real, que aquilo existiu, que aquilo é um trabalho demorado, sendo que, se você desenvolve a sua consciência, se você processa em você um projeto para você estar abrindo a sua terceira visão, para você se conectar com suas consciências, você consegue em questão de minuto ir onde você quer, numa consciência que você já viveu, ou ir lá para o futuro, ou ir lá para o passado. São essas mensagens que as máquinas, esses filmes aí de máquina do futuro, eles querem mostrar, né? Só que eles fazem uma máquina, a pessoa entra na máquina, vai lá para o futuro, vai lá para... Tinha um filminho que eu amava assistir aquele filme, a vida inteira eu ando ligada com essas coisas aí, era O Túnel do Tempo. Né? Eram dois cientistas, eles entravam numa máquina lá e eles iam para o lugar, era incrível, porque eles participavam de guerra, no ano tal, estava tendo uma guerra, eles estavam lá. E na hora que eles estavam que eles iam morrer, né, eles eram recolhidos, os caras que estavam lá no laboratório, né, traziam eles, mas nunca conseguiam trazê-los para a realidade, eles sempre iam caindo em outras datas, em outras dimensões. É um filme excelente. Eu não sei se tem aqui na internet, eu vou procurar. O Túnel do Tempo. Era maravilhoso esse seriado, eu não perdia um, eu assistia todos, né? Quer dizer, sempre, né, a espiritualidade, né, ela está trazendo para nós, né, para que nós despertemos a nossa consciência, para que a gente fique curioso, né? Tá certo que é um filme de ficção, que daí vai falar assim, você vai atrás de filme de ficção, né? Um filminho de ficção, mas que de repente a pessoa fica pensando, poxa, e se de repente existir mesmo essa possibilidade, né? Porque se você fazer uma regressão, nós temos profissionais que conseguem fazer você está fazendo uma meditação, você faz uma regressão, você vai lá onde você quiser, né? Isso é possível. Então, o que é isso aí? Nada mais, nada menos do que despertar a sua consciência. Então, gente, nós não somos seres, por exemplo, eu tenho 70 anos, né? Eu tenho orgulho de falar que eu tenho essa idade porque eu me sinto tão bem com essa idade. Então, eu não sou simplesmente uma pessoa de 70, todos nós somos centenários. Um bebê que nasce hoje, ele é um centenário. Nós já vivemos muito tempo. Teve mais um filme sobre isso, o robô lá que era centenário, e ele queria voltar a ser um humano, que até ele se apaixonou, né? E depois ele viu que a esposa morria e ele não, daí um dia ele quer morrer. Um filminho também muito legal, né? Ficção científica, mas filmes que esses escritores que surgem aí, eles são orientados para escrever esse tipo de coisa, né? Para mexer com a mente humana, realmente, né? Nós somos centenários, assim como cada um de nós. O que eu achei interessante? Quando as pessoas falam, eu sou da mesma família de alma, ou seja, eu tenho a minha alma gêmea, né? As pessoas falam isso, eu quero encontrar minha alma gêmea. O que acontece é o seguinte, assim como eu existo, eu hoje aqui, existem em todo o universo mais 6 pessoas igual a mim. Cada um de nós temos 6 pessoas iguais a nós, pensando da mesma maneira, fazendo a mesma coisa, evoluindo na mesma proporção, com o mesmo grau de evolução. Quando um resolve
evoluir, é porque os outros estão tentando evoluir, né? Isso pode ser chamado que família de almas, né? Ou uma alma gêmea. Então, não existe uma só. Nós temos várias. Nós temos 6, né? E esse professor Ademar, ele falou que tinha encontrado 2 já. Só que é importante que saibamos que a conexão com essas almas é difícil, né? Porque às vezes eu vejo aí as pessoas vão lá no tarotista lá tirar carta e ele pega uma carta e ele fala: "Ah, esse aqui é um amor de alma gêmea". Que alma gêmea. Gente, a coisa mais difícil que tem é um relacionamento com alma gêmea, porque as 2 se lembram de coisas que já passaram antes e até entrar num acordo daquilo é só problema. Né? É muito difícil sobreviver a isso, só se houver muita paixão mesmo entre as 2, compromisso de outras vidas, daí isso é possível. Né? Ao todo, são 7 pessoas. O nome disso aí chama-se mônada. Né? Então, eu sou existiu uma mônada, né? De mim, dessa mônada, saíram 7 seres, e eu sou um deles. Assim como você que está me assistindo aí, que vai assistir depois. Existe uma mônada, saiu você e mais 6 pessoas. Então, de repente, né, existe lá uma pessoa, poxa, eu vi uma pessoa parecida com você. Pode até ser a sua mônada. Né? E ela se atrai e, às vezes, passam próximo uma das outras e não se encontram. Né? É muito interessante isso. O ser humano, gente, é um mistério, né? Maravilhoso, que quando você entra, né, nessa história toda, né, é fascinante você descobrir esse lado aí que a gente tem, né? Esse lado que é obscuro, esse lado que ninguém incentiva você a buscar, porque as pessoas limitaram, né? Ah, você vai buscar isso aí é espiritual. Né? Hoje mesmo já ouvi falando com uma pessoa, 3 vezes ela falou para mim que ela não. Tudo que é mental é espiritual, que a religião não permite, sabe? Coisa assim muito simplista, entendeu? A pessoa ficar ainda batendo, porque uma coisa deve deixar claro: o espiritismo, ele não descobriu o espírito, ele não inventou o espírito existe há muito tempo. O espiritismo, ele montou uma religião baseada no espírito. Né? É isso que a pessoa tem que entender, não tem nada a ver com evangélico, com católico, seja lá com quem for. Né? E esse processo aí, né, dessas mônadas que existe, chama-se processo do tucuísmo. Eu ainda vou investigar sobre isso, para eu poder estar trazendo mais a respeito, porque eu achei muito interessante, né? E isso explica, né, o porquê, às vezes, pessoas afins, né? Você encontra as pessoas em pontos diversos, né? Eu sei que eu tenho uma parte da minha mônada, né, perdida por aí, lá do outro lado do mundo. Eu já sei, já descobri. Porque como que você descobriu? Porque, olha, gente, é interessante. Quando vocês começam a buscar pelo autoconhecimento, você começa a pesquisar as matérias e tudo, as coisas elas vão aparecendo para você. É incrível que aparece livro, que aparece lá uma palestra, aparece uma pessoa falando. Né? Eu recebo, inclusive, palestras em outros idiomas, e daí eu coloco, faço a tradução, até já fui orientada pelos meus mentores que eu preciso aprender outras línguas para eu fazer a própria tradução. E eu já estou empenhada nisso também. Né? Então, isso vai acontecendo, porque o próprio universo ele vai colocando, a sua consciência ela vai atraindo essas coisas, elas vão vindo para você, tendo em vista que você está empenhado a evoluir, ela colabora. É assim que funciona o processo mental. Se você, de repente, você fala, estou fazendo a lei da atração, eu fiz um dia só e acabou em nada, não. Se você não vibra naquilo, que realmente você quer ser uma pessoa próspera, as coisas não acontecem. Elas não acontecem, vocês têm que. É preciso viver essa energia, é preciso movimentar essa energia a seu favor.
E você só consegue isso buscando o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não é possível você nem se conectar com o ser estelar, você não vai se conectar com outras galáxias, porque você não tem o entendimento de como você se processar nessa situação. Então, você tem que entender como que funciona, como que acontece, baseado em que essas coisas acontecem, para você poder acessar em você. Então, o autoconhecimento, desvendar todos os mistérios, tirar, né, tudo isso, né, que foi colocado em nós, essas coisas aí que foram atrofiando a nossa glândula pineal, que foi atrofiando o ponto bindu, né, nos tornar cada vez mais afastados das nossas mônadas, né? Isso tudo aí nós temos que limpar, nós temos que fazer um delete total, desprogramar, né? Nós precisamos nos desprogramar e fazer uma reprogramação inteligente, uma reprogramação mental, né? Onde o ponto principal é eu, por exemplo, é o ser, é você, não a consequência, o outro. É por isso que a gente orienta a fazer essa reprogramação mental, ir buscar pelos conhecimentos, ir buscar pelos entendimentos das coisas, para poder entender. Jesus, quando ele foi no mundo dos mortos, o que ele fez? Ele voltou ao passado. Ele voltou em existências anteriores e foi resgatar os que estavam mortos lá. Despertar a consciência daqueles espíritos que estavam lá atrás. Pessoas que vivem ainda muito no passado, não no passado, por exemplo, uma pessoa tem 50 anos, o passado dela é muito limitado, a pessoa acha que o passado é quando ela nasceu, foi adolescente, viveu nessa vida. A gente usa o passado de uma vida só que existe o passado e todas as outras vidas, desde que nós somos formados, estamos aqui. É preciso ter essa consciência, nós somos consciência, precisamos expandir a nossa consciência. Nós não podemos limitar a nossa consciência simplesmente nesse corpo aqui. É preciso expandir, é preciso buscar, é preciso entender, é preciso compreender. E era isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha, né, por gentileza, pode perguntar aí embaixo que eu vou buscar, né, para ajudar você a sanar essa dúvida, né, e aprender cada vez mais. Nós aprendemos com as nossas dúvidas e as dúvidas daqueles que estão trabalhando e estudando conosco, né? Se não houvessem as dúvidas, ninguém aprendia nada. A coisa mais difícil que tem, um professor, ele chega, ele dá uma aula, daí pergunta, você tem dúvida? Ah, não tem. Então ele pensa, todo mundo soube, né? Daí ele dá uma prova lá, ninguém sabe nada. Isso acontece muito na escola. Então, como aqui nós não dependemos de nota para passar de ano ou para ter uma profissão, né? A gente simplesmente está usando do nosso livre-arbítrio, buscando por estudar essas coisas. Então, se entendemos ou não, né? Aí faz parte do nosso querer ou não querer, né? Processar tudo isso na nossa vida. Mas eu agradeço a presença de cada um de vocês. Obrigada a todo aquele que se inscreveu no meu canal, que está se inscrevendo, né? As pessoas estão dando o like, que está gostando do material. Muito obrigada mesmo. Acredite, eu agradeço de coração e aceito você como parte desse projeto, desse estudo, para que nós consigamos despertar as nossas consciências para um mundo melhor, para um futuro melhor. Namastê.